Oi gente, tudo bem? Meu nome é Angélica e no vídeo de hoje, gente, eu vim falar um pouquinho aqui com vocês, com as mulheres, né? Eu vim aqui trazer a minha filha no vôlei, ela tá lá. Enquanto isso eu vim aqui fazer uma caminhada, distrair um pouco, né, gente? Porque olha, essa semana pra mim foi muito difícil, muito mesmo. Foi uma semana assim que eu fiquei num desânimo muito grande, gente. Muito grande mesmo, sem forças pra limpar minha casa, sem forças pra fazer praticamente nada mesmo. Tudo que eu fiz lá em casa foi meio que na base do empurrão mesmo, né? E aí hoje eu levantei e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso reagir, né? E aí eu vim aqui trazer ela, já coloquei a minha roupa aqui de caminhada, uma leg, falei, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu não tô com vontade, mas, né, como diz, a gente não tem que fazer o que tem vontade, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. E aí eu vim, caminhei, dei umas voltas aqui e tava meditando, sabe? Eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu vou falar do meu jeito, tá, gente? Que às vezes eu tento achar palavras bonitas, né? Tentando falar bonito, mas, gente, eu tenho que ser sincera, eu tenho que ser verdadeira. Isso eu tô cobrando de mim mesma, sabe? Eu tenho que falar com as minhas palavras, do meu jeito, e tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a mensagem que eu falar sair com verdade, né? Com sinceridade, que é isso que a gente consegue transmitir para outras pessoas, né? A gente sendo verdadeira. E então é isso, gente. O que eu queria falar nesse vídeo? Já tem alguns anos que eu comecei nesse processo de autoconhecimento, de entender melhor a respeito, né, de mim, dos meus bloqueios, dos meus traumas, que eu nem sabia que tinha isso, né? E a internet ajudou bastante, porque foi uma fase que eu comecei a me perguntar muito por que eu não consigo fazer as coisas, por que eu sou travada, por que tudo que eu começo eu não termino, por que eu não me sentia capaz, sabe? Sempre que eu queria fazer algum curso, alguma coisa, eu desistia. Não, eu não sou capaz, eu não consigo. Então ficava muito essas vozes na minha cabeça, né? E eu comecei a pedir pro Senhor, né, me ajudar, falar comigo. Gente, eu tô com o celular na mão, então eu tô arrumando aqui. Pedi muito pra Deus em oração, nem sabia pedir direito, né, gente? Eu falava, Senhor, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo? E aí Deus foi me mostrando, foi falando aos poucos. Isso foi um processo, assim, eu tô desde 2020 que aconteceu, né, aquilo que todo mundo sabe, que foi um tempo que a gente ficou dentro de casa, né? Eu nem pude ir pra igreja, porque fechou, enfim. Então eu fiquei ali em casa e eu comecei a ler, comecei a meditar na palavra. Aí foi onde eu comecei a assistir mais vídeos, né, aqui no YouTube, na plataforma. E o Espírito Santo veio me mandando esses vídeos de autoconhecimento e tal, de bloqueios. E eu comecei a assistir, fui assistindo e fui vendo o porquê, né, de tudo isso. E também tem coisas da infância da gente, né, como a gente foi criado, como os nossos pais nos criaram. E na minha família, o meu pai trabalhou muito, ele era motorista, então ele quase não estava muito em casa. Era 1, 2 vezes na semana que ele estava em casa. E eu era, assim, muito apegada com ele, né? E a minha mãe, ela sempre foi muito quieta, retraída. Ela não foi uma mãe que conversava com a gente, que aconselhava, que brincava. Enfim, ela não tinha isso com a gente, mas eu entendo ela. E eu sei que ela foi criada assim também. Hoje eu entendo que a gente só consegue passar aquilo que a gente tem, né? Hoje eu consigo entender isso, mas por muitos anos eu me perguntava por que a minha mãe era assim, por que a minha mãe não conversou mais com a gente, não aconselhou mais. Eu poderia ter evitado tantas coisas na minha vida, né, se eu tivesse a minha mãe que me aconselhasse. Isso ficou na minha cabeça por muitos anos, gente. Enfim, e aí eu fui entendendo, né? Tanto que eu já tive essa conversa com ela. E a minha avó era assim também. Então, né, eu entendo ela. E hoje eu tento ser diferente para os meus filhos.
Hoje eu falo até demais na cabeça deles, eu tenho que me controlar para não falar tanto, porque essa falta que teve em mim, hoje parece que eu quero falar para minha filha, para ela não passar pelos mesmos bloqueios que eu passei. Só que chegou um tempo também que eu tava sobrecarregando a minha filha. Tanto que ela teve uma crise começo desse ano. Tive que passar ela na psicóloga, oração, gente, muita oração. E assim, a minha filha ficou trancada dentro do quarto, ela não queria abrir janela. Nossa, eu vou falar em outro vídeo isso a respeito da minha filha. E aí Deus foi falando comigo que eu não precisava ser daquela forma com ela, né? Enfim, gente, o tema do vídeo não era nem esse, mas eu entrei nesse assunto, só vou concluir aqui. Que era pra mim ser menos autoridade, né? Autoritária com ela. E aí porque eu tava, né, errando, pecando nesse excesso de proteção, né? E foi quando o Senhor falou isso comigo, né? Ele até me mostrou na palavra dele que quando ele fala... Porque eu questionava, eu falava assim, Senhor, mas o Senhor pediu pra me ensinar, eu tenho o dever de ensinar meus filhos, né? Senão lá na frente eles vão ser do jeito que eu pensava da minha mãe. E aí o Senhor falou pra mim assim, eu senti, né, o Espírito Santo falando assim, como tá escrito, né? Tá escrito, pais, ensina os vossos filhos no caminho onde eles têm que andar, né? Que eles não vão desviar. Aí eu falei, sim, eu tô ensinando. E aí o Senhor falou, não, eu não estava ensinando, eu estava obrigando, sabe? Eu falava com ela como se fosse, eu obrigava ela a ser daquela forma, fazer daquele jeito. E não é isso, gente. É ensinar com amor, com paciência, com mansidão. E eu desviei sim por um tempo, né? Dos meus 13 aos 20 anos eu parei de ir pra igreja, tanto é que eu não conhecia mesmo, né, Deus, né? E com 20 anos eu voltei, né? E hoje eu tô com 37 e tô aí há 17 anos, né? Batizei, o Senhor me chamou, enfim. Então eu entendi isso, né? Eu entendi, não, então eu tenho que ensinar a minha filha e não obrigar ela. E, gente, sério, quando eu parei de falar na cabeça dela, que eu parei de brigar, né, com ela mudou completamente. Ela não precisou mais ir na psicóloga. Ela mudou completamente, gente. Não tem nem explicação. E oração, gente, oração. Porque o Senhor me mostrava, né, espíritos ruins no quarto dela, que ela estava sendo atacada na mente dela. O Senhor me mostrava tudo isso. Então eu entrava no quarto da minha filha, eu ponhava a mão na cabecinha dela, eu orava com ela dormindo, sabe? Então foi uma luta tanto emocional como espiritual, né? E aí o que eu queria dizer aqui a respeito de nós mulheres? Eu fui por esse caminho do autoconhecimento, só que nós temos que tomar muito cuidado, gente. Por quê? Porque eu comecei a entrar em práticas, né? Que os terapeutas fazem, né? Meditações, essas práticas, né, gente? Eu comecei a fazer. Não é que seja ruim meditar, gente. Meditar, na palavra do Senhor fala, medita na minha palavra, né? Respirar, Deus deixou a nossa respiração, o ar vem dele. Então nós temos sim que meditar, que respirar, que parar, gente, um tempo assim, sabe, no silêncio mesmo. Isso é de Deus. Só que o mal, ele tá por trás de tudo que Deus criou. Por tudo, gente. Quando eu me vi, eu já não estava mais lendo a palavra, eu já não estava mais querendo nem ir na minha igreja que eu congrego. Eu fui percebendo que eu estava me afastando mesmo de Jesus. Nem de Jesus eu estava falando mais, sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Eu relutei muito mesmo para vir gravar esse vídeo aqui, porque eu não tenho formação nenhuma. Pelo contrário, gente, eu tenho traumas e bloqueios porque eu não terminei meu ensino médio, parei no 8º ano. E isso é uma coisa que eu tenho que correr atrás para finalizar, para mim mesmo, sabe? Então eu fico assim, falando, mas quem sou eu? Eu sei que são vozes, né, que quer bloquear nós, mas enfim, eu
Eu preciso contar isso porque o Senhor quer que eu conte, porque isso eu passei, eu tenho autoridade para falar da minha vida, do que eu passo, do meu testemunho, entendeu? E eu preciso falar porque eu sei que tem muitas mulheres, né, que estão vivenciando isso. Então tomem cuidado, gente. O Senhor começou a me tirar disso, que Ele começou a falar comigo muito a respeito do engano. E aí eu falava, mas como assim o engano? Não tô entendendo, Senhor. E eu peguei um dia e falei, Senhor, fala comigo. Se for para mim parar de assistir esses vídeos, parar de fazer essas práticas, fala comigo, né? Pedi um sinal pro Senhor. E quando eu acordei, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular da Bíblia, né? Que ele manda o verso manda um versículo por dia. E esse versículo veio, eu não vou lembrar, gente, o livro, não vou lembrar, mas eu só lembro o que estava escrito, que é aquela parte que fala assim, medita na minha palavra de dia e de noite. E aí o Senhor começou a falar comigo, volta no início, em Gênesis, Adão e Eva. E não saía Adão e Eva da minha cabeça. E eu falei, então eu vou voltar, porque eu nunca tinha lido, né, a Bíblia assim, de começo ao fim. Eu tinha lido já o Segundo Testamento todo, aí eu leio assim livros, né, eu pego tipo Esther e vou lendo assim. E eu tinha acabado de ler o livro de Esther também, o Senhor estava falando muito comigo a respeito desse livro, que Esther foi colocada ali naquele momento por Deus, porque ela precisava salvar o povo de Israel. Ela foi, Deus colocou ela ali naquela missão, tinha um propósito, né, para ela estar ali naquele momento, né, naquele tempo. E o Senhor falava muito isso comigo. Esse tempo, o Senhor está levantando mulheres nesse tempo. E eu falava, mas por que, né, Senhor? E o contexto de Esther era que o inimigo queria destruir o povo de Deus. E nós estamos nesse tempo, gente. Tem potestades, principados, exército de inimigos querendo destruir o povo de Deus. E nós temos que despertar, acordar para a verdade, para o engano, né? Nós estamos num tempo de engano muito forte, muito. E todas as vezes que às vezes eu estava assistindo algum vídeo, eu sonhava, gente. Eu tinha sonhos com serpente. Eu tinha sonhos, tinha uma serpente dentro da minha casa e ela tentava de todo jeito me atacar meu esposo, meus filhos. Eu lembro que nós corremos, né, para fora. Quando eu olhei para trás, ela tinha enrolado na minha cachorrinha e ela, né, tinha conseguido pegar a minha cachorrinha. Eu acordei muito assustada. Então é sempre assim, sempre que eu tava assistindo algum vídeo dessas práticas, algo assim, eu tinha sonho com serpente. Então aquilo já foi me despertando, né? Ai, gente, peraí, travou tudo aqui. E é isso, gente. O Espírito Santo, ele é, como fala na palavra, né? Ele é o que vai trazer... Ele é o que tem a verdade, então é Ele que vai nos conduzir, né? E aí eu comecei a ler, né, Gênesis, e eu comecei a entender ali logo no fruto, porque Eva, ela foi conduzida, né, por uma força maligna. E engraçado que esse fruto, né, é do conhecimento, né, do bem e do mal, ou seja... O autoconhecimento, né? A gente tem que tomar cuidado com ele. A gente não pode entrar nesse processo sem o Espírito Santo, sem Jesus, porque ele é a verdade, ele nunca vai deixar nós confundidos, gente. Por mais que eu fiquei uns 2, 3 anos nisso, parece assim, o meu espírito sempre falava, tem algo errado, tem algo errado. Eu perdi 8 quilos. Eu pesava 60 quilos. Se eu conseguir colocar uma fotinha aqui, eu coloco. E eu fui estranhando tudo isso, porque parecia que tinha algo que chupava a minha energia. Era muito esquisito. Meu rosto era... Eu comecei a emagrecer tanto que eu fiquei com o rosto fundo. E eu falava, meu Deus, o que será isso? São forças, gente. São espíritos contrários. Que quando você entra em práticas, que você vai pro lado deles, eles só sugam mesmo a tua energia. E eu achava que era normal, né? Até que Deus, né, o Espírito Santo começou a falar muito comigo a respeito de Adão e Eva, de Eva, sabe? E aí eu fui ler e eu comecei a entender que aquele fruto, né, que a Eva
comeu, gente, ele é simbólico, eu creio nisso, né? Quem sou eu? Eu não... Até hoje é um grande mistério, né, esse fruto aí. Mas eu comecei a entender assim, que Deus quer deixar... Deus, ele não deixou assim claro que é o fruto, mas ele deixou claro o entendimento, assim, né? A gente consegue entender que aquele conhecimento que Eva teve afastou ela de Deus, né? Afastou a Eva de Deus, teve conflito, foi o primeiro casal, já teve conflito, né? Já teve ali a mulher saiu do posicionamento que Deus a colocou. Então é isso, gente. Vou deixar um pouco, tentar esclarecer bem, que às vezes eu tento falar, vocês até não ligam não, porque eu tenho um pouco, né, de TDAH. Então, mas enfim, gente, eu comecei a entender isso. Eva saiu do propósito que Deus fez para a mulher. Eva, ela deveria ser auxiliadora do seu esposo, ficar debaixo da proteção dele, e ela saiu. E como que é o autoconhecimento? Tem que tomar cuidado, porque eu estava saindo deste lugar, entendeu? Tipo isso, eu já estava como querendo ser a cabeça da minha casa. Tem que tomar muito cuidado, porque as mulheres, elas começam a ser muito autoritárias, né? Deixa eu ver uma palavra certa. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque a mulher ela começa a entrar num lugar de empoderamento, né? E era isso que estava acontecendo comigo. Eu já achava que eu era mais que meu esposo, com meus filhos, que tinha que ser do meu jeito, que a forma que eu penso era a forma certa. E começou a entrar isso, e já entrou a desordem toda, já bagunçou tudo. Porque uma casa que não tem ordem, né, que não é do jeito que Deus projetou para ser, o marido, o cabeça, né, o sacerdote do lar, a esposa, a auxiliadora, a acolhedora, né, a que tá ali para auxiliar mesmo no que precisa, com o esposo, com os filhos. E eu estava saindo deste lugar. Então é isso, e eu fui vendo vídeos, Deus foi me trazendo vídeos a respeito disso. Tem até umas pastoras, eu não sei o nome dela, mas eu assisti, foi onde Deus trouxe uma resposta clara para mim, que ela fala que ela era, né, terapeuta, psicanalista, ela fazia todas essas práticas, e Deus levou ela mesmo em Adão e Eva. E eu falei, Senhor, obrigada. Então eu vi que era Deus mesmo me mostrando. Eu parei de assistir, eu não assisto mais. Eu voltei a ler a palavra, eu tô lendo, né, tô em Números, e Deus, assim, Ele vai nos ensinando, né, dentro ali da palavra dEle. Ai, gente, meu celular tá horrível a posição aqui. Pera aí. E, gente, não é fácil, porque até você desconstruir aquela casca que você fez, a humildade é tudo, gente. A humildade é tudo, tem que tomar cuidado, porque esse caminho do autoconhecimento infla muito o nosso ego. A gente fica com o ego muito inflado, né? E outra, casamentos são destruídos, lares são destruídos. Deus sabe o que eu passo aqui dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Eu não vou aqui falar, mas sim, tem mulheres que são levantadas para liderança, né? Na palavra de Deus tem Débora, né? Tem mulheres, sim, mas é uma liderança, gente, espiritual. Eu creio nisso, assim, porque aqui dentro da minha casa, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou a que ora, a que tá em oração, no espiritual, assim, porque meu esposo, por mais que ele congrega, que ele vai na igreja, ele não tem ainda, ele não conhece ainda essa intimidade com Jesus, ele não é de orar. Então Deus me levantou aqui dentro da minha casa como uma líder no espiritual. A responsabilidade é grande. Tem dias que eu falo, Senhor, não tô aguentando, tá muito pesado para mim. Mas e se eu desistir de orar? Eu não posso desistir de orar. Então eu busco força em Deus, eu busco força na palavra, eu tento não desanimar, gente. Por muitas vezes eu tentei ir embora. Eu tô falando isso daqui porque hoje eu consigo falar.
E o Senhor sempre fala para mim, não desiste, não. Então eu fico firme aqui, eu fico firme esperando as palavras de Deus cumprir, esperando o que Deus prometeu na minha vida cumprir, na minha casa, na vida dos meus filhos, do meu esposo. E é isso, gente, eu tive que retroceder, eu tive que dar passos para trás. E quando eu achava, eu falei, nossa, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, Deus veio e me passou uma rasteira e falou, não, você vai voltar para trás. E a conversão, não é nem a conversão, né? É como Adão e Eva fez. Eles saíram, né, do Éden, né? E eu creio isso, que essa geração nossa aqui, geração pecaminosa de Adão, nós temos que fazer esse retorno para casa. Então é voltar para trás, é retornar. Mas o mundo tá evoluindo, tá todo mundo falando que tá progredindo, que vai pra frente. Não tô falando que isso é errado, tá, gente? Eu só acho assim que eu fui vendo que tudo que acontece aqui, na palavra do Senhor é o contrário. Porque a palavra diz que o mundo ia, né, se multiplicar mesmo, a ciência ia multiplicar, mas também ele disse que quando houvesse paz e segurança havia a destruição. E ele disse também que, deixa eu pensar, gente, que eu tô sem a Bíblia aqui, que eu tô até no carro, mas eu fui vendo pontos assim, que tipo, a palavra de Deus, ela não muda, né, ela não muda. Ah, tá, outra coisa, eu fui vendo assim que Jesus, ele nos ensinou a amar o nosso próximo, a nos doarmos o nosso próximo, né. E eu vejo muito isso do né, desse autoconhecimento que tá aí, tipo, amar a si próprio. Lógico que o Senhor falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? A gente tem que nos amar mesmo. Mas eu tava muito indo por esse lado, que eu só queria ver o meu bem. Eu falava, o próximo, cada um com o seu, cada um. E aí eu fui vendo isso, gente. E temos que tomar cuidado, porque eu estava deixando de amar o meu próximo, porque eu só estava olhando para mim. E Jesus nos ensinou o contrário, né? Jesus nos ensinou, Jesus ensinou nós a amar uns aos outros, a ser servos um dos outros, né? E eu fui vendo tudo isso, eu fui vendo, não, peraí, tá errado, né? Tem algo errado. Então é isso, esse vídeo aqui, gente, não sei quantos minutos vai ficar, mas eu consegui gravar, graças a Deus. A mensagem é essa. Eu não estou falando que o autoconhecimento é errado, é muito bom. Peraí. O autoconhecimento tem me ajudado muito, muito, gente. Tem me ajudado bastante. Não tô falando que ele é errado. Eu estou falando pra gente tomar cuidado. Toma cuidado com as práticas. Porque através de prática entra espíritos enganadores. Entendeu? E aí você sai da presença do Senhor. Tô suando, tá um calor aqui. Como eu estava fazendo. Então esse vídeo é um alerta para as mulheres, principalmente mulheres. Depois em outro vídeo eu venho contar sonhos que o Senhor me deu também a respeito disso, desse movimento, né, de mulheres que estão se levantando. Tomem cuidado, não saia da essência de Jesus Cristo, não saia da verdade, não deixe demônios, espíritos enganadores, porque eles vêm trajado de anjos mesmo, de luz. Você vai sentir paz. Nossa, eu senti essa paz, eu sentia tudo isso, sabe? Por isso que foi difícil eu voltar assim, né, para trás, dar o passo para trás. Mas eles são capazes, gente, de fazer tudo isso. Eles fazem mesmo. Então tomem cuidado, seja prudente, né? Entra mesmo assim no teu secreto com Deus, em oração, na leitura da palavra. Fala, Senhor, se eu tenho bloqueios, se eu preciso ser curada de algo, fala comigo, me mostra. Seja o meu psicólogo, seja o meu terapeuta, que nesse momento ele tá sendo para mim. E é isso, sabe? E é isso que eu quis trazer nesse vídeo, gente, essa mensagem para as mulheres se atentarem às práticas. Tomem cuidado nesse caminho do autoconhecimento. Nós não podemos fazer como Eva fez, saiu do propósito de Deus. Deus quer sim que as mulheres sejam
sábias. Deus quer sim que as mulheres se curem. A principal coisa que Deus quer é a cura mesmo, mas que nós sejamos curadas dentro do propósito de Deus, para nós não sair do nosso lugar que Deus nos colocou, que é o lugar de auxiliadora, que é o lugar de humildade, de olhar com olhos de amor para o nosso próximo, gente, de ajudar sim, de sermos servos sim um dos outros, né? De nós não ter esse espírito de empoderamento, de ego inflável, né? Tudo isso, eu não sei nem falar muito bem aqui, mas é isso, enfim. Esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham, né, gostado, compreendido e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? E comente aqui se o Espírito Santo falou com vocês de alguma forma a respeito disso, se vocês, né, já estavam sendo alertadas pelo Senhor. E é isso, gente. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!